Bem-vindos a mais um episódio do ImpactaCast. Existem atitudes, existem ações que com certeza movem o coração de Deus a nosso favor. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Quais que são essas ações, quais que são as atitudes que nós, como filhos de Deus, precisamos fazer, precisamos ter a iniciativa de fazer para que a mão do Senhor esteja estendida sobre mim, sobre você. Então, se você talvez está na caminhada, mas não sente que a mão de Deus está estendida sobre você, fique conosco nesse programa de hoje. Vai ser uma conversa muito legal, um episódio incrível, e aqui a gente vai desenvolver alguns versículos bíblicos da palavra de Deus que vai edificar a tua vida, né, Moisés? Paz do Senhor? Amém, Pai do Senhor. Certamente vai ser um programa maravilhoso. A gente vai ver como é importante a prática, exercícios práticos para a nossa vida cristã, para que possamos nos aproximar de Deus. Amém. Samuel, paz do Senhor? Paz do Senhor a todos também. Eu tenho certeza, realmente, em concordância com vocês, vai ser um tema muito importante para os nossos dias e você vai ser edificado. Ao final dessa programação, com certeza, estaremos com a mentalidade mais forjada, né? E isso, se você continuar conosco aqui, também curtir, compartilhar e fazer esse também crescer esta palavra em muitos corações também. Amém. Isso aí, até às 13 horas então com você, pelo Facebook. Se você ainda não segue, já segue aí a página do projeto. Se você também está pelo YouTube, já se inscreve, né? Verifica lá se você é inscrito, ative o sininho das notificações para receber aí toda semana os nossos conteúdos, que é a palavra de Deus, que é o que nos alimenta, que nos faz prosseguir, seguir em frente, avante, sempre agarrado nessa palavra, né? Que nos dá força para avançar. Samuel, pode orar para nós? Vamos lá. Senhor, maravilhoso e eterno Pai, estamos mais uma vez diante da Tua santa e bendita presença, Senhor, a qual nunca queremos sair, Pai, porque aprendemos e descobrimos, Senhor, que é através da Sua palavra, que é a fonte a qual, Senhor, nós precisamos a cada dia tomar, Pai. Por isso, Senhor, que nós possamos nessa programação ser guiado pelo Senhor, guia as nossas vidas, também o nosso ouvinte, para que possa, Senhor, ao final dessa programação, ser tocado, impactado e também impactar outras pessoas através desta programação, a qual os versículos, a palavra, os louvores serão, Senhor, para a glória do Teu nome e também a edificação daquelas pessoas que vão estar junto conosco, adorando ao Senhor nesta programação, em nome de Jesus. Amém. Amém, aleluia. Muitos, né, estão vivendo em ambientes que não sentem mais a presença de Deus, ou até as dificuldades são tamanhas, né, que não conseguem mais ter esse relacionamento com Deus. Mas existem práticas, meus irmãos, que é o que nós vamos desenvolver aqui hoje. São duas práticas que Deus tem movido os nossos corações a meditar na palavra, que realmente movem o coração de Deus, movem a mão de Deus, e que, ao meu ver, não sei a visão do Moisés e do Samuel aqui, mas ao meu ver, é o que nosso Brasil está precisando para hoje. Que não é de um homem, isso aí já estou falando há algum tempo, né? Não é de um homem, de um super-herói, de alguém influente que o mundo precisa. O mundo precisa de Jesus. E o que move a mão de Deus sobre as nossas vidas é nós nos achegarmos diante dele. Confessar os nossos pecados, irmãos, as nossas culpas. Quão bom nós somos, né, em apontar o dedo pro outro, pro próximo. Mas quão ruim nós somos em apontar o dedo para nós e olhar para nós mesmos. Então, essas coisas que a gente começa a refletir. Eu sempre digo assim, a palavra de Deus, ela nos dá argumentos, ela nos dá caminho, ela nos dá orientação para que nós possamos retroceder, né? Se a gente olhar para os versículos bíblicos ou as histórias bíblicas, nós vimos que mesmo em períodos de decadência, onde a presença de Deus se afastou do povo, existe passo a passo, existe algo, assim vamos dizer, um passo a passo que um homem de Deus é levantado para cumprir, e Deus novamente começa a revelar a nação, né? Então é muito maravilhoso isso, mas é difícil romper. É difícil, né, Moisés? Romper esse... Hoje, o esfriamento que a gente tem, as pessoas não querem mais saber da palavra de Deus, é muito difícil. Mas... É muito difícil romper esse esfriamento, né? Infelizmente é porque tem uma questão, uma facilitação do evangelho, principalmente na propagação das mídias sociais, dentro da... Até, embora a televisão perdeu um pouco de força, mas ainda tem, assim, uma certa propagação do evangelho ali. Mas a gente tem essa facilitação que é muito prejudicial. E aí muitas pessoas acabam achando que o evangelho é uma coisa muito simplista, que não tem renúncia, o evangelho é muito fácil. E não é assim, né? O evangelho, ele tem sacrifício, ele tem renúncias. A prática, como o Marcelo falou, ela realmente é importantíssima na nossa vida com
com Deus, ela realmente ela vai se apresentar na prática, ela vai se apresentar com atitudes, com ações. E, infelizmente a gente tem enfrentado no Brasil essa situação difícil. E o Marcelo colocou muito bem essa questão de não vir é quase que um Messias às vezes que a pessoa espera, que uma pessoa, um líder influente de uma igreja, uma pessoa que vai chegar e vai fazer um movimento. Mas não é bem assim, né? Ele já veio, na verdade, já botaram numa cruz e ele ressuscitou o terceiro dia. E a gente precisa hoje realmente se voltar para ele, se voltar para a presença de Deus. Tem até um texto aqui, já fazendo a leitura, lá no Salmo 51, que é um salmo bem profundo, que fala do pecado de Davi com a Batseba, que ele adultera, que ele comete um assassinato. É uma situação muito triste, é uma mancha na carreira de Davi, embora ele tenha se arrependido, ele tenha voltado atrás, ele cometeu, infelizmente, além de um pecado, ele cometeu um crime, né, que ele matou uma pessoa. E o texto vai desenvolver o argumento de Davi pedindo a Deus perdão, pedindo misericórdia a Deus, falando que seu pecado praticamente não sai da frente dele, sempre aparece aquele pecado ali. E ele, no momento do salmo que ele vai dizer sobre a sua reconciliação com Deus, ele vai falar sobre oferta de sacrifícios a Deus, que era comum naquela época, que mal comparando hoje é com a ideia da adoração, a nossa adoração a Deus, o nosso culto, as nossas renúncias que também oferecemos ao reino de Deus. E ele vai dizer, sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Porque a gente comentou hoje também no curso de obreiros sobre a intenção das pessoas na obra de Deus. A intenção é muito importante. A gente às vezes fala pouco disso, ou às vezes esquece disso. A intenção é muito mais importante daquilo que eu faço. Qual que é a minha intenção realmente? Me aproximar de Deus. Eu posso fazer um mega sacrifício, como o texto vai apontar aqui, um sacrifício gigante, um sacrifício grandioso, que chama a atenção de muita gente, mas não chega nem perto de Deus. Agora eu posso fazer uma coisa em uma escala menor, mas que é sincera, é um coração que está inclinado a seguir a vontade de Deus e certamente vai fazer com que Deus ele vá ao nosso encontro, para que possamos ser mais cheios da sua presença. Então certamente, nesse contexto brasileiro, para que nós tenhamos uma renovação espiritual, uma vida mais próxima de Deus, é muito importante que a gente possa ter esse sacrifício da nossa própria vida. Uma vida voltada mais para a presença de Deus, uma vida alinhada mais com aquilo que Deus quer pra gente, um coração mais inclinado, que não busque seus interesses, mas que busque os interesses do reino, que não busque poder na igreja, mas que busque o poder de Deus, que busque realmente aquilo que agrada ao Senhor, não aquilo que agrada a nós mesmos. É verdade. É importante, né, essa introdução, falar para os nossos ouvintes que realmente aquele que está de pé, a palavra mesmo ela fala, né, cuide para que não caia. E falando nisso, a gente fala sobre autoridade, sobre líderes e homens, pessoas que estão à frente de alguma função, alguma atividade. E Davi era esta pessoa, né? Falar sobre isso, muitas pessoas, mas eu não preciso estar me preocupando com isso, eu faço errado, claro, cada um tem o seu direito de fazer, né, o que deseja o seu coração, né, mas quem tem a função de ser líder ou estiver à frente de algum trabalho, fazendo alguma ação, que nem Davi, precisa ter essa coração aquebrantado de verdade, porque realmente vai impactar não só a sua vida, mas as pessoas que estão ao seu redor. Então, ter esse cuidado, né, para retornar ao princípio, ver, avaliar realmente qual é a minha missão, qual é a minha função, qual é o meu papel estar aqui, né? Então, fazer isso uma reflexão, fazer disso um retorno no seu pensamento, dizer, mas espera aí, eu estou errado, eu preciso mudar e saber que tudo isso está nos olhos de Deus. É importante falar isso, porque muitas vezes as pessoas fazem, ninguém está me vendo, né? No quarto escuro ninguém me vê, no lugar onde que ninguém está junto comigo, eu posso fazer o que eu quero, porque ninguém vai, né, me cobrar e nem me colocar, né, para bobo, né? Então eu vou ficar nesse meu jeito que estou. Não, mas espera aí, você tem que ver que tudo isso é fácil de fazer, o erro é fácil de fazer, o pecado é fácil de agir e é bom. Várias vezes aqui no Projeto Impactar nós falamos sobre isso, que o pecado não é ruim, o pecado é bom. Só que as consequências delas são muito difíceis. E Davi, Moisés e Marcelo é uma referência para nós.
Cada um de nós tem alguma função. Você, nosso ouvinte, também tem uma função. Você que é pai, você que é um líder, você que é uma professora, professor, você que é, de alguma forma, tem feito algum trabalho que pessoas vão estar olhando para você, você também tem que ter esse coração aquebrantado. Senhor, eu errei, eu preciso confessar, eu preciso mudar, eu preciso ter essa prática, esse mover da mão de Deus sobre nossas vidas. É o nosso tema de hoje. Mover Deus, mover a sua mão para nós, esse aquebrantamento. Deus está vendo tudo. Amém. Não é só nossos irmãos que estão vendo, Deus está vendo. E é o pior, né? Porque muitas vezes a gente pensa que os nossos irmãos, tá bom assim. Não, mas tem alguém que está vendo nós. Isso vai ter consequência. Mas quando nós aquebrantamos, quando nós reconhecemos que somos pecadores e precisamos de ajuda, a gente chega aí e diz assim: Senhor, me ajuda. Chega para o meu irmão, minha irmã que tem mais experiência, me ajuda. E eles vão ajudar, com certeza. É importante ver também essa questão aqui de Davi, que ele era assim alguém que estava em posição de autoridade, mas trazendo para nós também, irmãos, Deus nos dá, se você for ler Salmo no capítulo 8, essa semana eu estava meditando naquele capítulo ali, ou melhor dizendo, no Salmo 8 em si, né, no finalzinho lá vai dizer que Deus deu poder a nós, abaixo dos anjos, né, mas Deus deu poder e domínio sobre a terra para nós, para que nós tivéssemos domínio, ou seja, nós somos reis e sacerdotes aqui nesse plano terreno material. E você, meu irmão, por mais que você até diga assim, mas eu não tenho responsabilidade, Deus não me deu isso, Deus te deu sim, Deus te deu o domínio sobre a tua vida, Deus muitas vezes, Deus dá sim sobre o homem, aquele que é esposo, né, que tem a sua família, o sacerdócio sobre as nossas vidas, né, nos dá domínio, autoridade sobre a nossa família, para que nós profetizamos, para que nós abençoamos. E por mais que as pessoas digam assim, não, Deus te deu domínio. Lê lá, Salmos 8 que você vai ver o que eu estou dizendo. Lê todos os Salmos, mas principalmente a parte final. Lê lá que você vai ver. Deus te deu esse poder, esse domínio, da mesma forma que Deus deu à igreja, irmãos. E assim, se nós pararmos para meditar, o que mais o inimigo tem atacado nos nossos dias hoje é a questão da identidade do homem e da mulher. Porque quando nós descobrimos quem nós somos em Cristo, tudo muda, o jogo vira. E o inimigo ele tem medo disso, porque aquela coisa, né? Eu vi um ditado, não sei se vou me lembrar muito bem, essa semana, sobre o escravo, né? O escravo nunca vai querer ser solto ou vai querer a liberdade enquanto ele não souber que é escravo. É profundo isso. Então ele nunca vai desejar ser livre, ele nunca vai desejar a liberdade se ele não souber que é escravo. A mesma forma é nós. Quando nós descobrimos quem somos em Cristo, nós viramos essa chave na ignição. Opa, eu não sou qualquer um, eu sou filho de Deus. Jesus me comprou naquela cruz. O jogo muda, o inimigo treme, o inferno treme, porque daí nós entendemos quem nós podemos nos tornar mais ainda poderosos em Cristo, irmãos, em Cristo. E Davi, o que Davi mais sabia fazer é pedir perdão. Davi mais sabia era se arrepender. Como disse o Moisés, uma mancha muito grande, profunda na trajetória de Davi. Mas o que esse homem sabia fazer era se arrepender diante do Senhor. E da mesma forma que eu e você possamos, não assim, com aquele pingo de ignorância às vezes, ou até mesmo de orgulho. Eu não tenho do que me arrepender. Temos, irmãos, nós temos. Se você quer ser instrumento de Deus, se você quer ter a sua casa abençoada, olhe para dentro de você. Eu preciso, você precisa, nós precisamos nos arrepender diante de Deus para alcançar a graça, o favor, a misericórdia. Então esse programa hoje que a gente está trazendo aqui, talvez muitos não estão gostando ou não gostariam de ouvir essa palavra, mas é o que nós precisamos pregar. Enquanto muitos estão pregando palavras alimentar o ego das pessoas, massagear o ego, nós precisamos pregar o evangelho. O evangelho é esse, o evangelho genuíno e verdadeiro é esse, né, Moisés? Com certeza, o evangelho ele gera essa transformação, só que a gente tem que ter o reconhecimento de compreender o nosso estado, como o Marcelo falou, a gente tem que entender que a gente carece da glória de Deus. Às vezes a pessoa acha que às vezes na vida cristã você vai avançando na carreira, vai avançando, vai atingindo posições eclesiásticas e vai esquecendo dessa base que é tão importante. A gente tem que lembrar sempre que a gente depende de Deus, independentemente. A gente depende de Deus no começo da jornada, no meio e no final. Isso acompanha toda a jornada cristã, independentemente do seu tempo de cristianismo, ou se você nem é cristão ainda. Todos nós dependemos de Deus. Esse reconhecimento é muito importante para a nossa vida.
E essas práticas, elas nos ajudam a nos aproximar de Deus. E quando a gente diz que move a mão de Deus, no sentido de que ela, verdadeiramente, Deus ele vai agir sim em nosso favor, né? Se nós buscamos a sua presença, é óbvio que ele vai se aproximar da gente, é óbvio, isso é uma consequência natural. Se a gente busca o poder de Deus, né, a gente vai ter realmente esse poder manifesta através das nossas vidas. Só que temos que buscar, tem uma prática. Se é uma prática, é o quê? É uma ação, uma atitude, é algo que tem que se mexer. Tem que se mexer. Não dá de ficar sentado ali e achar que vai cair, né, vai cair o céu ali. Não vai acontecer isso, né? Você tem que realmente buscar a presença de Deus. Lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 9, diz assim: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação. Que é basicamente o processo de salvação, e como verdadeiramente, como se diz, o coração é mais uma ideia de mente, né, a razão, a gente crê verdadeiramente para a justiça, ou seja, nós cremos no Senhor Jesus, e com a boca a confissão para a salvação. A confissão é algo importante, é uma prática também que era muito empregada na católica, tem todo o sigilo lá do confessionário. Só que no cristianismo evangélico, geralmente a gente não tem utilizado tanto essa prática. Às vezes, por umas questões, as pessoas têm medo, desconfiança. Mas é importante sim a confissão de pecados. Reconhecer o nosso erro, como Davi fez. Davi reconheceu que ele havia pecado contra Deus, que ele magoou o seu Deus e precisava corrigir esse problema. Embora teve consequências terríveis para a vida dele, tudo isso que aconteceu, ele conseguiu se reconciliar. Isso verdadeiramente é possível a gente ter essa reconciliação com Deus. E a confissão de pecados é uma boa prática, dado que estamos falando sobre práticas que realmente movem a mão de Deus. A confissão de pecados ela move isso porque ela é uma prática de muita humildade. A gente se coloca na posição de inferior mesmo, se colocando ali numa situação de bastante humildade, entendendo que nós erramos, entendendo que nós cometemos falhas, que nós cometemos erros e que precisamos da graça de Deus constantemente, independente da nossa posição de poder na igreja, independentemente daquilo que a gente faz, independente da nossa posição de poder fora da igreja também. A pessoa pode ser uma pessoa grandiosa ali, pode ser um advogado de sucesso, um doutor, um empresário famoso, mas tem que confessar pecado igual, né? É verdade. Não tem esse negócio. Dentro do reino de Deus não tem essa questão. Eu vi uma comparação esses dias aí sobre o jiu-jitsu, né, que é um esporte bem praticado assim, no Brasil, e meio que nivela todo mundo, porque o camarada foi quando eles entram lá pra lutar, né, não interessa se você é o chefe da empresa, se você é um camarada muito poderoso, com muito dinheiro, muito rico, na hora lá, se você não tiver essa habilidade, você vai apanhar. Não interessa, não vai se dar bem. Então é a mesma coisa no reino de Deus, a gente precisa, né, da graça de Deus. Não interessa o que a gente é, esses títulos, esses poderes, essas coisas que nós temos aqui fora do reino de Deus, por mais que sejam importantes na nossa vida terrena, fora dela não faz sentido. No reino de Deus a gente tem que se humilhar e entender a nossa fragilidade, a nossa carência da glória de Deus. Isso é uma prática que gera em nós maturidade, né? O tempo, ele oferece a nós um pouquinho mais de entendimento, né? Realmente é aquilo que o Marcelo falou no início, quando a gente conhece que a gente é escravo, a gente não quer mais ser escravo porque sabe que é ruim, né? Porque a gente já está entendendo outro plano, né? E mesmo a comparação de Moisés falou, né? Confessar, eu tenho como um exemplo da minha vida, eu vivo isso a cada dia. Eu quero aprender, eu tento de uma maneira ou de outra mudar os meus hábitos. E como é que eu faço? O Moisés falou uma coisa que muitas vezes outros irmãos fazem isso, né? Do confessionário e tal, mas existe uma prática melhor se nós tivermos humildade. Junto com a esposa, junto com amigos, junto com pessoas. Claro que tem pessoas que a gente não deve confiar, né? Muitas pessoas tu vai tentar abrir seu coração, você vai só aumentar, né? E é telefone sem fio, como vocês todos conhecem, a história era isso e lá no final vai ser outra coisa. O Moisés, o Marcelo tá pensando isso, nunca pensou, mas realmente a gente desabafou algo que aumentou lá na frente. Mas confessar também nos faz entender que pessoa já sabe o que nosso ponto fraco. E quando as pessoas que a gente confia sabem o nosso ponto fraco, a gente fica um pouco mais resistente. Diz, poxa, as pessoas sabem, eu vou ter que me cuidar mais. E se a gente erra, as pessoas vão dizer, poxa, tu não falou aí que tu estava errando? Você confessou para mim? Você confessou para Deus? Você buscou a Deus?
sabendo que Deus, ele sabe de tudo que nós estamos fazendo ou podemos ter feito no passado. Mas confessar é realmente importante. Quando eu falo para o Moisés, eu vou tentar falar aqui, vou tentar, de uma forma ou de outra, expressar de uma forma que, não, eu sou superior, eu entendo isso. E o Moisés, não, um dia que estava conversando comigo lá, você é ponto fraco nesse negócio aí. Por quê? Porque eu confessei para ele, vai ter um julgamento. Isso também é uma prática boa, que pessoas não gostam de ser confrontada. Como o Marcelo falou e nós escutamos ontem na pregação, é fácil nós apontar o dedo. Mas quando nós queremos apontar para nós mesmos e ver as nossas fraquezas, isso é uma parte tão nobre, tão boa, tão feliz é o homem e a mulher que consegue ver os seus defeitos e corrigir. Eu digo todas as vezes que eu prego, eu falo para quem te preguei, se eu errei alguma coisa, eu coloquei alguma coisa errada lá, não, perfeito, hoje tu estava na unção. Outro dia eu preguei e disse, não, peraí, isso aí tu forçou a barra aí, não pode ser tanto assim não, calma aí, pega um tempo pra você. Porque eu coloquei no coração da minha esposa, assim, me ajudar. E eu ajudo ela. Simplesmente precisamos de pessoas que tenham um coração simples, humilde. E confessar é saber que também pode confiar com os amigos, pessoas que estão no nosso lado. Não vão querer o mal, por mais que fale a verdade. Essa palavra é dura, e hoje é uma palavra dura. Mas só que a palavra dura sempre foi boa. E nunca afasta ninguém, sempre aproxima pessoas. Pessoas que escutam os mais velhos, pessoas com experiência. Hoje nós tivemos no curso falando sobre o filho de Salomão, escutou mais as pessoas que não, tá tudo de boa. Não. E se pessoas escutar as pessoas que já viveram as situações que nós estamos vivendo, vai ser muito melhor, né, Moisés e Marcelo? É isso aí, né? A verdade as pessoas hoje elas querem receber elogios, né? Elogios e mais elogios. É uma carência, parece, de serviço, ser reconhecido, né? Isso é um perigo. As motivações são erradas. Com certeza. E na verdade o que nos corrige, nos faz assim avançar na caminhada é justamente às vezes uma palavra que a gente não gostaria de ouvir, uma palavra dura, né? E a gente sabe que a palavra de Deus, a palavra verdadeira, é uma palavra que corrige. E ao contrário que muitos pensam, irmãos, muitos pensam essa questão, né? A gente até tem às vezes um certo preconceito, que na verdade a libertação, a confissão e a renúncia acham que é para os do mundo, né? Só que não é. É totalmente ao contrário. É quando que nós adentramos essa família chamada família da fé, a igreja, e aceitamos Jesus como nosso Salvador, é justamente a partir daí que nós precisamos fazer esta prática da confissão, do arrependimento, da renúncia. Porque quem está no mundo, está no mundo. Quem está do lado do inimigo, está lá do lado dele, não está incomodando ele. Não precisa confessar. Vai confessar o quê? Se ele está no pecado e o rei que domina o reino aonde ele está ali é o que gosta do pecado, que gosta da prática devassa, mundana. Então não tem o que confessar. Agora quando tá nós... na escuridão, né, Marcelo? Né? Realmente é isso aí. A pessoa está na escuridão, ela não está vendo luz. E quando a gente faz isso de confessar e falar isso que nós estamos falando aqui, interrompendo um pouquinho, a gente sabe que não existe trevas quando tem a verdade. Com Deus é tudo claro, é tudo luz, é tudo sereno. Deus, ele está vendo nós, e quando nós se arrependemos, sai tanta dor, sai tanto trauma, sai tanta coisas ruins da nossa alma que aprisionava nossas vidas. A nossa alma fica leve, tem paz de espírito, e isso gera em nós um novo nascimento, que é o que nós queremos falar aqui. A prática de mover a mão de Deus é ter um novo nascimento com Cristo, né? Isso é uma coisa boa. Sim, com certeza. Então, assim, irmãos, a gente tem que ter esse entendimento, sabe? Para avançar na caminhada cristã. O entendimento de que, eu sempre falo, né? Que a diferença de nós que somos filhos de Deus e aceitamos Cristo, e para os que estão no mundo, é só a consciência, né? Veio aqui o irmão Gusato num dos estudos que teve na Escola Bíblica Dominical alguns dias atrás, que era justamente sobre a consciência, a lição. Agora não estou lembrado se era 5 a 6, mas enfim, era uma lição da Escola Bíblica ali, dominical, sobre consciência. Aí nós estávamos comentando ali que a única diferença é essa. Qual que é a consciência? A consciência que nós precisamos de Jesus, mais do que tudo. Que nós precisamos da graça, da misericórdia. O que está no mundo não sabe, irmão. Não tem consciência. Agora eu e você, que adentramos, que conhecemos, que está diante dos nossos olhos a Bíblia, a palavra de Deus. Meu Deus, se você disser que não tem consciência,
Misericórdia, então. Misericórdia. Porque tá diante de você, tá um ensinamento, tá? O passo a passo, como se diz assim, né? Pra quê? Pra se aproximar de Deus, pra alcançar o favor de Deus, pra que a mão do Senhor se mova, como é o nosso tema hoje. Então, a diferença de nós pro mundo é essa, é a consciência. Não somos melhores. Não, nós somos só aqueles que têm consciência, pecadores arrependidos. Eles ainda são pecadores, não tiveram a consciência, mas nós tivemos a consciência. Amém. Aproveitando esse momento nosso, eu quero dizer para você que tem acompanhado os nossos conteúdos e até mesmo, né, Projeto Impactar Vidas, tanto na rádio quanto nas mídias. Se você tem gostado desse conteúdo, chegou até aqui, escutou algo que mexeu o teu coração, que fez você refletir mais naquilo que você já sabe, mas precisa ter esse alerta, você pode até mesmo voltar e ver os conteúdos que estão anteriores e acompanhar o canal, acompanhar as redes sociais e ver que cada conteúdo tem gerado nisso um coração mais chegado, mais perto de Deus. Então, eu convido você a não ficar só nesse conteúdo, a não ficar só nessa prática, nesse momento que você está escutando, mas abrir o seu coração, entender que tem pessoas como você que não se dobraram, que estão muitas vezes como Elias na caverna, só eu sozinho que estou tentando fazer algo. Não, tem muitas pessoas ainda que não se dobraram os costumes, as práticas deste mundo, que estão procurando a palavra com dedicação. Por mais que seja difícil fazer isso sozinho, mas nós temos que marcar esse tempo presente com a nossa ação. Você que está fazendo isso, continue, faça isso, mesmo que muitas pessoas não estão fazendo ao teu redor, mas continue você está junto conosco, fazendo que essa programação, que estes momentos sejam mais relevantes para impactar muitas vidas, como tem impactado nossos coração dia após dia. Com certeza. E nessa conversa sincera aqui que a gente tem com você, meus irmãos, o único objetivo é fazer com que você se aproxime de Deus. Amém. Ao passo que nós também, eu, Samuel, Moisés, todos nós aqui, estamos nessa caminhada e queremos dizer para você que nós somos humanos assim como você. Nós somos falhos assim como você, limitados. Mas a gente tem a consciência de que por meio dessa caminhada que nós estamos trilhando e a cada dia aprendendo mais, tendo novos discernimentos pelo Espírito Santo de Deus da palavra, é esses discernimentos que nós temos que queremos passar para você de maneira simples, de maneira descomplicada, a cada episódio, falando nessa conversa assim, ó, tranquila, uma conversa que eu tenho certeza que ao mesmo tempo que é tranquila, mas ela tá tocando no seu coração por meio da verdade, porque aqui a gente tá falando da verdade. Talvez nós poderíamos fazer tantas outras coisas, como a gente vê pessoas na internet assim, estourada, como se diz, estourada, mas que não acrescentam nada nas vidas das pessoas e às vezes só besteira, só bobagem, só coisas que estão te aproximando, na verdade, não de Deus, né, mas do inimigo das nossas almas. Aqui talvez a gente poderia ter muito mais audiência, mas a gente é feliz porque tem a sua audiência, porque tem a audiência daqueles que querem seguir nessa caminhada, que querem avançar, prosseguir. Então isso é muito bom, isso é muito maravilhoso e a gente é feliz por estar com você. Como disse Samuel, acompanhe no Facebook, no YouTube, nas redes sociais, demais, que aqui a gente sempre vai levar a palavra sincera, verdadeira, por meio do rádio também. Você que está aí pela RW Palma, nosso canal aí de rádio todos os domingos ao meio-dia, é uma bênção estar com você e com certeza levar a palavra que, assim como nós um dia fomos alcançados, nós queremos que você também seja alcançado pela palavra de Deus. Se você ainda não aceitou Jesus de coração, aceite, meu querido. É a melhor decisão que você pode fazer nessa vida. A melhor. Porque o mundo está indo de mal a pior. E depois daqui, para onde vai a sua alma? É coisas que a gente tem que refletir e pensar. Né? Eu não sei se o Moisés tem mais algo a acrescentar, Samuel. A prática, para encerrar o assunto, eu acredito que o mais importante é te lembrar que a prática é muito importante na vida cristã. Muito mais que a teoria. Então, de tudo isso que a gente falou aqui, é claro que vai confessar o pecado, você confessa para alguém que, obviamente, é de confiança. Você não vai aí confessar para qualquer pessoa dentro da igreja, porque a gente sabe que a experiência mostra, infelizmente, os assuntos eles não ficam reservados, né? Infelizmente. Então tem que ter essa prudência. Por isso que a confissão hoje ela é bem difícil também. Muitas pessoas não querem mais confessar os seus pecados porque não confiam mais também e que os outros vão guardar aquilo que está sendo confessado. No entanto, as práticas cristãs são importantes. A vida devocional com Deus, essa humildade constante, o tempo inteiro, a gente tem que ser lembrado que somos dependentes de Deus.
no início, no meio e no final da caminhada. Não existe nenhum momento que você não precisa de Deus. Quando Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer, ele realmente quis dizer isso. Ele não está exagerando no seu discurso, ele não está falando de uma forma simbólica, ele está falando de uma forma literal. Nós precisamos do poder de Deus, senão a gente não consegue fazer absolutamente nada. Então, é muito importante a gente lembrar a importância da prática na vida cristã. Como essas pequenas coisas, a gente vai se aproximar de Deus nas pequenas coisas e a gente também vai se afastar dele nas pequenas coisas. Vamos até o fim. Essa é a importância da nossa cruzada aqui na Terra. É rápido e é fácil se nós estivermos unidos, conectados no mesmo sentimento. Vamos até o fim, ajudando, apoiando e não sendo pedra de tropeço para ninguém, mas sim sendo um canal de bênção para todos. Grande abraço, tamo juntos. É isso aí. Vamos orar então. Eu quero abençoar a tua vida agora. E mais uma vez te pedir, acompanhe e compartilhe esse conteúdo para que assim a plataforma entenda que é relevante e indique aí para mais pessoas. Pai, no nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, com um coração quebrantado, sincero diante do Senhor, e o Senhor sabe quais que são as nossas limitações, as nossas falhas, não só a minha, mas a de cada pessoa que aqui está acompanhando essa programação. Jesus, sabemos que a maior alegria que nós temos na nossa vida é podermos saber que no momento que nós o aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós nos tornamos filhos do Deus vivo. Nós nos tornamos cordeiros com Jesus, herdeiros desta promessa que é a vida eterna, que é a salvação. Eu te peço, meu Deus, que por meio desta palavra, desse episódio, desse programa, Jesus, pessoas possam ser tocadas. Por meio da rádio, Senhor, que pessoas possam ser tocadas pela tua presença. Nós cremos, Jesus, que assim como tu foi com Samuel, assim como tu foi com Elias, assim como tu foi com Davi, com Abraão, com os nossos antecessores, o Senhor também pode ser conosco nesta geração. Mesmo ainda estando mergulhada em pecados, em coisas que desagradam ao Senhor, nós sabemos que tu pode levantar os remanescentes neste tempo. Jesus, continua trabalhando por meio do teu Espírito em nossos corações, nos dando a consciência de que precisamos sim nos achegar diante do Senhor e confessar os nossos pecados e possamos ter a alegria da salvação. Abençoa agora no nome de Jesus a cada ouvinte, a cada família, a cada amigo, a cada um que está conosco, no nome de Jesus. Amém. 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 Concordamos. Muito obrigado por esta oportunidade de falar para você. Te aguardamos no próximo episódio. Se você ainda não viu os demais, volte um pouquinho. Com certeza são assuntos que vão edificar a tua vida, a tua família e te levar adiante na caminhada cristã. Valeu, Samuel. Valeu, Moisés. Deus abençoe. Você que quer continuar conosco, fique pela rwpalm.com, rádio web. Nós vamos continuar falando desse assunto e ouvindo louvores que vão abençoar a tua vida. Vem com a gente. Amém.